Eu acho que já podemos começar, não é? O que vocês acham? Senão depois vai ficar. O Igor já chegou também, João Pedro, Luísa, professor Sandro. Bem. Bem. Que bom, gente. E o Igor, com a pandemia, até bigode deixou, Igor? Aconteceu, não sei o que aconteceu. Vai acontecendo essas mudanças, né? Podemos começar, professor Matheus? Eu vou tirar esse professor do nome aí. Não, porque, claro, o senhor é formado como professor. Professor, a bola é tua. Tu que manda. Tá. Então vamos começar. Só deixa eu cortar aqui esse áudio, porque senão vai começar a interferir. Eu fico escutando a música e esqueço de vocês. Bom, gente, vamos começando então por aqui. Primeiro, muito obrigado pela gentileza de vocês de entrar nessa roda de conversa, que está começando aqui depois de algum tempo. O grupo de pesquisa, então, a gente decidiu entrar, a refazer os nossos encontros, que foram momentos semanais, né? O grupo de pesquisa, para quem ainda não estava nos nossos encontros anteriores, o grupo de pesquisa foi formado durante a pandemia, lá em 2020, e basicamente ele é formado por alunos, professores da UFSM, Federal de Santa Maria, da UFRB, que é a Federal do Recôncavo Baiano, aí puxada pelo professor Solon, aí, coordenada pelo professor Solon, o grupo da UFRB e o grupo da UFG, a Federal de Goiás, coordenado pelo professor Márcio Corte Real. O desafio foi lançado pelo professor Márcio, pelo professor Solon, para que a gente pudesse retomar esses contatos e, ao mesmo tempo, a gente pudesse fazer isso com alguns desafios, né? Então, colocamos para esse primeiro encontro, nessa roda de conversa, a temática que é a educação e a música popular, Alerta do Campo. Alerta do Campo é como é que eu vou dizer para vocês? É uma composição que eu recebi lá pelo ano de 1990, deixa eu ver aqui que eu tenho uma anotação para ser bem exato, 1999. Ela foi escrita num festival de Palmeira das Missões, que aconteceu nesse ano, em fevereiro de 99, para um festival de música nativista. Esse festival de música nativista foi chamado de Primeiro Festival Nacional da Reforma Agrária. E por que nós tomamos essa composição como exemplo? Eu acho que primeiro nós vamos escutar, Matheus. Tu pode largar essa composição aí? O Matheus já tem o link lá. Nós escutamos e depois vamos discutir um pouco sobre essa questão. Tranquilo, professor. É só largar ela aqui. Sim. Acho que não precisa nem ser o vídeo, né? Professor Daniel, só para ver, está gravando para a gente ter um registro. Sim, isso mesmo. Está gravando, né, Matheus? Tá gravando, tem um sinalzinho ali em cima, ó, gravando. Tá. Então tá. Depois eu junto os dois momentos e a gente tem um vídeo inteiro. Faz uma edição dele. Eu vou abrir o áudio aqui, vocês me digam se vão escutar, por favor. Vamos ouvir. Tá bom.
Brinquei de arado, coxilhões e terra boa, e com esporas a pelagem das tropilhas. Plantei no cedo sementeiras e bonança, sonhando ter um limiar de mansas trilhas. Com jeito rude de humilde camponês, das 4 luas fiz o próprio calendário, porque o segredo de colher safras seguras não está somente em envenenar o chão agrário, não está somente em envenenar o chão agrário. Como entender tanta miséria ao meu redor, sobrando terra em abundância por plantar? Se o campo em tempo não acolher os deserdados, o pão de todos com certeza irá faltar. Como entender tanta miséria ao meu redor, sobrando terra em abundância por plantar? Se o campo em tempo não acolher os deserdados, o pão de todos com certeza irá faltar. Eu acho que essa primeira parte já dá para ter uma ideia. Essa música é uma chacareira, né? Então vou ler aqui para vocês alguma coisa que eu escrevi sobre a chacareira. A chacareira é uma dança em música popular originária do noroeste da Argentina. Lá no início do século XIX já se tem registros de chacareiras dançadas e tocadas no interior da Argentina, né? Os instrumentos que se toca na chacareira é o violão, logicamente, né? A guitarra espanhola, o bombo legueiro e, Mateus, essa é para ti, violino, né? Tem grupos que fazem do violino o instrumento que leva melodia na chacareira, né? A chacareira tem essa força e essa questão rítmica muito marcada. Então, eu acho que essa é uma das razões pelas quais o professor Solon e o professor Márcio fizeram essa proposta, né? Uma das razões é essa aí. Essa chacareira, então, nos dá, assim, a força da rítmica necessária para dar um marco nessa letra, que é do João Ari Ferreira. E agora me dei por conta que eu não disse para vocês os autores, que eu acho que é o principal disso aí. Alerta do Campo é o nome da música, a letra é de João Ari Ferreira, o Sicha, professor de História e Geografia, lamentavelmente já não está entre nós, né? E a música do Marcelo Ustra, professor também, professor de Educação Física, doutor de movimento, e o Marcelo trouxe essa chacareira no violão até para que eu montasse o arranjo. Com uma série de sugestões, o que eu fiz? Eu peguei aquela ideia inicial que tinha do violão e levei para o piano, né? O professor Sandro, eu lembro que, em certo momento, nós chegamos a pensar em colocar 2 percussionistas, né, nessa chacareira. Nós, finalmente, não lembro muito bem porque questão, o Sandro não conseguiu ir, então ficou assim, o intérprete, a voz, é do Léo Almeida, o violão e vocal do Marcelo Ustra, o Marcelo Pimentel é o que está na percussão, eu estou como teclado e vocal, e o João Broder, baixo e vocal. Com essa formação, nós apresentamos a chacareira. Eu chamo a vocês a atenção para essa batida que tem, essa batida forte que tem, né? Essa pulsação assim. Essa pulsação é que dá o sentido da chacareira, esse ritmo. E por isso que ela fica mais forte ainda, apoiada na percussão. É um compasso binário, sim.
Mas uma particularidade muito interessante que tem esse gênero da chacareira é porque ela pode ser tanto em modo maior quanto em modo menor. O modo maior seria uma coisa assim, para quem não está na nossa área da música, seria para acompanhar alguma letra um pouco mais alegre, né? Mas esse modo menor um pouco mais fechado. Por que a gente escolheu essa música para começar a discutir aqui nessa roda de conversa sobre música popular e educação? Porque essa música, essa proposta se dá primeiro no Festival Nativista. Então aí nós temos o primeiro elemento, nativismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Segundo elemento, é um gênero musical que não é gaúcho. Então nós trouxemos para a música gaúcha, para um festival de música gaúcha, um gênero musical que não tem a sua origem aqui. E outro elemento, um terceiro elemento, é um festival, primeiro Festival Nacional da Reforma Agrária. Então, as letras todas que tem nesse festival, e todo nesse CD, que vocês podem ver por aí, está todo ele no YouTube, tá? Podem acessar abertamente, é livre o acesso lá. Vocês vão poder ver que há uma série de gêneros musicais de todo o Brasil, desde boi bumbá, como eles dizem aqui, até as nossas milongas aqui do Sul. Então, de norte a sul, há uma série de gêneros musicais. E nós trouxemos, então, de lá, da Argentina, essa chacareira. Nós acreditamos, a nossa proposta de discussão é por quê? Porque nós acreditamos que estamos inseridos numa região onde se pratica e se cultua uma cultura que nós podemos denominar como cultura de fronteiras. Né? Por que cultura de fronteiras? Olha só, nós estamos muito mais perto da Argentina do que o Rio Grande do Norte, o Pará, ou mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Nós estamos muito mais perto da Argentina, do Uruguai, desse chamado Cone Sul. Né? Então, esse tipo de cultura que nós praticamos, que nós fazemos, que nós cultuamos aqui, valga a redundância, é uma cultura de fronteiras. Eu tenho aqui uma definição que eu retirei de um livro chamado Dicionário Crítico da Política Cultural, que é do Teixeira Coelho, e que diz assim, ó, cultura de fronteira é uma cultura sem centros, uma cultura de muitos centros, feita de cruzamento de modos culturais importados com outros originados no local, sem que dessa combinação resulte um modo totalizante, capaz de se sobrepor como traço próprio de um grupo. Então, essa mistura é o que faz dessas culturas o mais interessante dos traços. E nesta música, Alerta do Campo, essa é uma questão que, digamos assim, esse perfil dessa composição é a própria cultura de fronteiras. A cultura de fronteiras tem uma característica que eu chamo a vocês a atenção para que a gente possa discutir melhor, que é a flexibilidade desses elementos culturais. De todos esses elementos culturais, de todas essas ferramentas culturais, há uma grande flexibilidade. Vamos tomar a caso assim, agora eu vi que está a Ediana ali, a Dida, e lembrei da nossa terra lá de Ribeira Livramento, né? Livramento Ribeira, Brasil e Uruguai. Então, ali é uma própria cultura de fronteiras. E essa cultura é muito flexível, e essa fronteira cultural é muito flexível. O que hoje está do lado de Brasil, amanhã pode estar do lado do Uruguai. E assim, os pesquisadores que trabalham sobre esse tipo de cultura,
a todo momento deixam bem claro que essa mistura que se faz e que não há predominância nunca de uma ou de outra cultura. Isso que se faz mais interessante. E para essas culturas surgem traços bem importantes que as diferenciam de todas as demais. Há pouco tempo atrás, um grupo chamado Entre Fronteiras, formado por curta-metragens, gente com curta-metragem da Argentina, basicamente da província de Misiones, do Uruguai, daí do departamento de Rivera, de Livramento, no Brasil, de outras fronteiras que tem entre Santa Catarina e Corrientes e Misiones da Argentina, formaram esse grupo e montaram curtas-metragens que dão exatamente a ideia do que é uma cultura de fronteiras, né? Com esses pequenos vídeos onde se tem uma linguagem diferente, uma história diferenciada também, né? E é isso aí que nós chamamos de cultura de fronteiras. Então, nessa composição, nós um pouco que resumimos tudo isso que estávamos falando anteriormente numa composição musical, porque tem o ritmo, basicamente o ritmo da chacareira, que é um ritmo argentino, muito bem solidificado em todo o território argentino, menos no litoral aqui das Corrientes, das províncias de Corrientes e Misiones. Aqui onde se trabalha mais o chamamé, a guaranha, que tem influência paraguaia e outros. Bom, mas isso é conversa para outro momento, né? A melodia dessa composição Alerta do Campo é uma melodia que não é própria da chacareira. E a harmonia também é um pouco diferenciada, o que nos dá a ideia de que nunca nós vamos ter uma chacareira propriamente dita originalmente, né, de forma original, tocada aqui no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, essa fusão, como coloca aí o professor Solon, nesse sentido, nos dá a ideia exatamente de que essas misturas não se sobrepõem nunca uma determinada cultura, né? Então, dessa superposição de elementos culturais, nasceu essa chacareira aqui. O que tem no piano, que é uma das provocações que o Solon fez para mim, né? O piano está fazendo exatamente o que faria, o que o violão está fazendo com cordas, o piano está fazendo nas teclas, né? Por quê? Porque o elemento principal dessa composição é o elemento rítmico. Então, se manteve esse elemento rítmico, certo? A melodia e a harmonia, como já falamos anteriormente. Isso nos dá uma ideia, e podemos fazer uma hipótese com isso aí, e dizer assim, olha, a chacareira que nós estamos tocando não é a chacareira argentina, é uma chacareira do Rio Grande do Sul. Somente 9 minutos para o fim desse link. Como passa rápido, gente. Que coisa de novo. Bom, mas então vamos avançar aqui rapidinho para poder depois retomar uma discussão mais ampla. Então, só recapitulando, o Marcelo trouxe para mim uma ideia no violão de como seria essa melodia da chacareira. Quando eu vi a mão do Marcelo marcando esse tempo, não é? Que seria o mesmo tempo que depois vai repetir o bombo legueiro, então o que eu fiz? Coloquei o piano nesse diálogo com a percussão e com o violão, e acompanhando, sim, a letra, pensando no que estava dizendo a letra. Mas isso eu acho que nós podemos discutir mais adiante, né?
todo esse trabalho tem um determinado objetivo estético, sim, né? Qual é esse objetivo? Dar um marco apropriado para que essa letra do Sicha pudesse realmente levar a sua mensagem. E isso que faz da música uma música popular ou não, né? Se nós falamos em música popular, estaremos sempre pensando num contexto determinado. Esse contexto determinado que diz assim: olha, nós estamos trabalhando num festival que é Festival Nacional da Reforma Agrária. Ele está inserido num município chamado Palmeira das Missões, no ano de 1999, no Rio Grande do Sul. Nós não podemos nos distanciar desse contexto, né? Então, por esse contexto, esse piano, esse violão, essa percussão fazem esse tipo de trabalho. Mateus, se tu quiser, podemos migrar já para... Faltam 7 minutos ainda, podemos aproveitar ainda, sim. Trabalhar com gêneros musicais importados nunca foi fácil no movimento nativista. Nesse contexto que eu acabo de descrever aqui, pode sim se apresentar, por quê? Porque era uma amostra de gêneros musicais de norte a sul. Mas no movimento nativista, levar uma chacareira é muito difícil. Como foi difícil por muito tempo fazer um chamamé. Eu lembro muito bem que chamamé, no Festival da Califórnia, no nosso primeiro festival nativista, foi proibido de fazer chamamé. Então, a gente inscrevia e colocava essas composições como sendo canção, né? Como sendo, sei lá, dava uma série de... Rancheira, professor. Como é que é? Rancheira. Rancheira, o coitado da rancheira, né? Nunca precisa, né? Então, assim, também, dessa mesma forma, é a entrada do piano na composição das composições nativistas, né? Não foi fácil ouvir no festival aqui da Tertúlia uma composição que dizia assim, na letra: eu nunca vi gaúcho com piano embaixo do braço. Era uma crítica acentuada, e naquela época eram poucos os pianistas que ousavam entrar no movimento nativista e colocar composições com piano. Então, nós temos vários elementos agora para discutir na segunda parte, né? Os gêneros musicais importados, os instrumentos, aspas, importados também para dentro da música nativista, né? Como se esses instrumentos não pudessem fazer música popular como em qualquer outro lugar. Então, são traços estéticos que nós vamos começar a discutir daqui a pouco. Mateus, podemos imigrar? Faltam 4 minutos. Ou tu achas que podemos ainda arriscar um pouco mais? O senhor que sabe, professor. Você já encerrou a ideia, vamos migrando, de repente tem mais 50 minutos limite no outro. No outro, né? É. Bom, então, agora nós vamos ouvir, no próximo link, nós vamos ouvir outras 2 composições, um trecho de 2 composições. Posso dar uma composições. ideia, professor Daniel? Assim, aproveitar esses minutinhos aqui agora, depois que você falou tudo isso, a gente reouvir a composição do início até a hora que der. Aí eu acho que a gente aproveita. Perfeito, Uma música, podemos sim. Mateus, pode largar então a música aí, o restante do tempo? Claro. Certo, então. Vamos lá. Alerta do campo, então.
de arado, coxilhões e terra boa, e com esporas a pelagem das tropilhas. Plantei no cedo sementeiras e bonança, sonhando ter um limiar de mansas trilhas. Com jeito rude de humilde camponês, das 4 luas fiz o próprio calendário, porque o segredo de colher safras seguras não está somente em envenenar o chão agrário, não está somente em envenenar o chão agrário. Como entender tanta miséria ao meu redor, sobrando terra em abundância por plantar? Se o campo em tempo não acolher os deserdados, o pão de todos com certeza irá faltar. Como entender tanta miséria ao meu redor, sobrando terra em abundância por plantar? Se o campo em tempo não acolher os deserdados, o pão de todos com certeza irá faltar. Prof, vamos fazer a migração que falta menos de 1 minuto para a gente não terminar de soco, pode ser? Prof, você está com o áudio desligado, prof. Isso, apareceu. Se tiver, não, explica para eles como fazer a migração agora, então. Isso, gente, a gente só vai sair dessa reunião e tá o link aí no bate-papo mesmo, o ID e a senha também, ou tá lá no grupo. Só a gente clica lá e nos encontramos na outra sala, tá bom? Obrigado. Na outra sala. Já estou indo para lá também. Voltaram todos? Estão voltando. Uns pouquinhos chegando. Tem 9, a gente estava em 15 antes, um pouquinho o pessoal tá vindo. Tá. Prof, eu queria já fazer um convite no finalzinho, quem sabe todo mundo ligar a câmera para a gente fazer um print, uma foto da roda. Essa é uma boa mesmo. No finalzinho é legal de ter esse registro. Aí cobramos, como é que se chama? Presença depois. Horas, sempre horas. Podemos ir? Ou falta gente ainda? Falta uma pessoa só, não lembro quem que é agora. Mas já tá quase todo mundo aí. Acho que já podemos ir, né? Tá bom esse mate, Dida? Tá meio lavado já, professor, mas a gente não desiste, né? A semate da fronteira não pode estar muito lavado, não. É que mate do Uruguai é quente, daí a erva do Brasil não aguenta água quente. Tá bom, tá ótimo. Bom, segunda parte, então. Seguramente vão surgir uma série de questionamentos, né, sobre aquilo que nós estamos colocando aqui. Como é que se faz esse link
educação e música popular. Por uma questão que eu acho que é básica, não é? Que quando se fala sobre elementos culturais, sobre aqueles elementos que fazem de nossa personalidade cultural. Eu vou ler para vocês um trecho, depois vou dizer de quem é, né? Diz assim, ó, uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos, como o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito, porque é capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a autorrealidade de não eu, ou de tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu. O que quer dizer com isso o seu Paulo Freire, nesse que é a pedagogia da autonomia? Paulo Freire trabalha muito sobre essas questões culturais. O assumir-se como ser cultural, como pessoa cultural, quer dizer isso que nós estamos fazendo. Vamos falar de nós mesmos, né? É muito importante, eu não sou daqueles radicais que querem cortar absolutamente com todo o passado histórico de autores, dos chamados autores famosos, né? Aqueles famosos autores de composição clássica, erudita, como vocês quiserem chamar, né? Beethoven, Mozart, Chopin, Bach. Eu gosto de todos eles, muito bons, mas também nós devemos escutar e fazer música com nossos elementos culturais. Não podemos ficar somente numa determinada época, temos que ir estudando, né? Se hoje nós queremos ser e discutir as questões da música popular, nós vamos ter que escutar rap, né? Saber por que esse pessoal agora escuta tanto esse tipo de gênero musical, por que se faz isso aí, né? Qual é a razão disso aí? E agora volto com aquela ideia inicial de por que o nativismo surgiu no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos, na década de 70, 1970, tinha alguns festivais em todo o Rio Grande do Sul que trabalhavam com música popular. Então, não sei se vocês devem conhecer a história da Califórnia, né? Ela surge por quê? Porque uma composição que levaram os autores, o Colmar Duarte e o... Bom, agora fugiu o nome do outro compositor, levaram para um festival de uma rádio de Uruguaiana. E a música não foi classificada porque era música de gauchinho, era música de grosso, né? Mas sim se escutava e se fazia música bolero, samba, chorinho, nada contra, né? Todos eles muito bons, mas não se admitia essa música como música popular, a música que eles chamaram de gauchinho de grosso. Então, o que fez o Colmar e a sua turma? Eles criaram um festival para esse tipo de música. E aí surgem grandes compositores da música nativista do Rio Grande do Sul. E começa a ser o palco da Califórnia a ser repetido em outras cidades, em outros ambientes, e aí surge a tertúlia musical nativista aqui de Santa Maria, surge a coxilha de Cruz Alta, e aí vai embora. Chegaram a existir no Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul, 76 festivais. Tinha muito mais festival nativista do que final de semana
do calendário normal, né? E assim os festivais foram saindo fora do estado, para Santa Catarina, para Paraná, para Mato Grosso, né? Então, aí foram se alastrando, todos eles usando o mesmo nome, Festival Nativista. Só que, em cada região, em cada contexto que era criado um festival, aí surgiam os elementos locais. Isso que é importante. Então, os festivais nativistas serviram, eu digo serviram no passado porque, bom, essa é outra discussão, né? Hoje já está um pouco mudada todas essas questões. Eu sei que isso aí que eu digo pode resultar numa discussão bem grande, né? Mas quando a gente discute estética, é uma discussão quase que interminável, né? Então, vamos voltar ao nativismo, um pouquinho dessa história. Esse movimento nativista, então, começou a surgir, assim, como palco para que se apresentassem composições como essa que nós acabamos de escutar, Alerta do Campo, né? Essas composições, gente, traziam uma outra ideia, uma outra estética musical, né? E por que elas se fizeram populares? Porque falava e dizia e levava uma mensagem musical das coisas que o povo queria ouvir e que o povo podia ouvir e o que o povo queria falar naqueles momentos, né? Alerta do Campo, então, fala de todas essas questões, inclusive de questões ambientais, como dizem nessa letra aí, que nós deveríamos levar muito mais tempo para ouvir e para poder decifrar as coisas. Mas esse eu acho que não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é começar uma discussão, né? E olha que eu não falo em reflexão, que eu acho que a reflexão é uma coisa assim muito acadêmica, né? Eu vou pensar um pouco, mas eu acho que nesse tipo de proposta nós temos que discutir e agir ao mesmo tempo. É como diz aqui o Paulo Freire, né? Como educadores, nós devemos transformar essa discussão em diálogo com o nosso aluno, em diálogo com os diferentes e em diálogo com os iguais também. Tá? Bom, por que eu falo assim em educação e música popular? Que eu acho que a música popular serve muito bem como ferramenta para a educação. A educação não vai ser assim a vara mágica que vai tudo transformar e tudo fazer bem. Não tem toda essa importância que muitas vezes se dá à educação, mas também a educação não pode ser tirada da educação a sua real incidência na educação popular. Então, por isso que podemos fazer essa transferência de conhecimentos entre a música e a educação popular, a música popular e a educação. Então, uma frase que eu resgatei também da Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, que diz assim: nem a educação tem o poder que se lhe atribui por vezes, nem negar qualquer importância que possa ser dada para a educação. E uma coisa que nós podemos fazer e muito como educadores e como ativistas da música popular e na música popular nativista, é de que trazer para essa discussão e para essa estética uma coisa que nós podemos chamar de sulear-se. Trazer as coisas do sul mesmo. Nós estamos muito acostumados a falar das coisas do norte, né? Eu lembro muito bem de um professor, um colega, que uma vez num seminário colocou que ele estava estudando aquelas cartilhas de alfabetização, né? E que mandaram uma cartilha de alfabetização para o estado do Pará, que falava no urso polar. Pode ser que alguma vez os meninos lá de Pará possam ter visto isso em alguma TV, mas imaginar o frio que possa fazer no polo para as crianças e para os alunos do estado do Pará
eu acho bem mais difícil, né? Se nós falarmos para um gaúcho, para um aluno aqui do Rio Grande do Sul, para uma pessoa daqui do Rio Grande do Sul, é muito mais fácil falar em ovelha, digamos assim, no cavalo, no chimarrão, né? A Dida mesmo colocou aí mate de uruguaio, aí vai sair a discussão qual é melhor ou pior, mas são diferentes, mas são elementos que nós trabalhamos no dia a dia, certo? Bom, eu lembrei agora também, o Igor trabalha e trabalhou muito bem a questão da chamada estética do frio, né, Igor? Ali, a coisa levantada pelo Ramiro. Então, esse tipo de discussões é que nós estamos querendo retomar aqui no grupo de pesquisa, e hoje mais ampliado, né? Trazendo, assim, pessoas que possam nos dar uma outra visão, né, dessa discussão. Bom, deixa eu seguir um pouco mais. Eu gostaria agora que o Matheus pudesse colocar aí, Matheus, um chamamé. Tá? Nós saímos um pouco da chacarera e agora entramos para o chamamé. Deixa eu só contar uma historinha bem rápida aqui. Essa gravação que nós vamos ouvir agora é do ano de 1995. Está nesse CD aqui. É um CD que não é comercial. Ele foi lançado pela Universidade Nacional del Nordeste. Isso é província de Chaco, na Argentina. Nós gravamos juntos com eles 3 músicas. Nós gravamos aqui Quilômetro 11, que é esse chamamé que nós vamos ouvir agora. A Brasiliana é uma música gaúcha, assim, do Robson Barenho e do Talo Pereira. O Vira Virou, do Cleiton e Cledir Ramiro. Foram essas músicas aí que nós gravamos lá, com uma roupagem diferente. E agora eu gostaria de que o Matheus colocasse ali o Quilômetro 11, que vocês conhecem muito bem, é bem popular, mas que a gente deu uma trabalhada na harmonia dela. Vamos lá, Matheus? Coloca novamente, Matheus, aí bem no início, que esse...
parte, né? Para aqueles que integraram a oficina, esse arranjo não é desconhecido, né? Então, o que nós colocamos nesse arranjo? Mais uma vez, praticamente os mesmos elementos que foram trabalhados em Alerta do Campo. Com um acréscimo que é na harmonia bastante diferenciada, tanto na introdução quanto na volta à primeira parte, né? E com um setor que é de improviso. O improviso é próprio da música popular, né? Nós não vamos ver muitas vezes na música erudita, na música chamada erudita, alguns momentos de improviso, mas na música popular, sim. E o que nós fizemos foi trabalhar em cima de uma pequena frase harmônica, nós trabalharmos o improviso com os diversos instrumentos que tinha ali. E no chamamé, ali tem flauta transversa, que não é o professor Solo, mas que poderia ser muito bem. Acho que o professor Solo chegou a tocar conosco na oficina esse arranjo, né? Depois também tem guitarra elétrica, né? Tem, logicamente, também uma gaitinha de... Isso mesmo, ali o Solo escreveu no chat, né? Que tocou muitas vezes esse arranjo. Esse arranjo foi construído como e onde? Aqui em Santa Maria, nós recebemos um grupo chamado Taller Musical Joniber, que era da Universidade Nacional do Nordeste da Argentina. E nós fizemos um seminário sobre chamamé. Isso em 1993, 94, por aí. A partir dessa ideia, nós começamos a intercambiar, a fazer intercâmbio com o pessoal desse grupo. Taller, da Argentina, que é a nossa oficina de música daqui. A mesma coisa, os mesmos objetivos, trabalhar música popular dentro da academia. E você sabe muito bem como é difícil trabalhar música popular dentro da academia. Porque há preconceitos, isso aí nós não podemos negar. Há preconceitos da música popular na academia. Porque é uma música mais fácil, nunca vi, acho que é bem difícil também fazer, né? Porque é uma música que muitas vezes não está escrita em partituras. Quando a gente pega uma música popular e quer escrever, eu acho que pode transcrever para uma partitura assim. E aí é uma série de preconceitos. Assim como tem preconceitos também dentro dos músicos, chamados músicos da música popular, com a academia, né? Vocês só tocam com partitura na frente. Vocês são músicos quadrados, não conseguem sair. Então, o que nós tentamos nesse arranjo aqui é justamente mostrar que a gente pode fazer transferir conhecimentos de uma área para outra. O improviso é feito sobre uma frase harmônica. E não é muito comum esse tipo de frase, né? Outra coisa que o Solon apontava também na composição Alerta do Campo, há uma superposição de elementos ternários e elementos binários, né? Enquanto alguns instrumentos estão fazendo 1, 2, 3, 1, 2, pá, 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 tá? Tem uns marcando 3 e outros marcando 2. Né? Muitas vezes isso aí confunde a quem está ouvindo. E quando nós vamos repetir, muitas vezes, acabamos fazendo chamamé, acabamos fazendo uma valsa, né? Acentuando no primeiro. Quando o chamamé sempre vai ter essa superposição, né? 3 contra 2, assim como tem ali na chacareira, 3 contra 2, né? O bombo ligüero está marcando 2, enquanto os outros instrumentos estão marcando 3. Mas essa é uma discussão mais específica para quem trabalha música, especialmente, né?
Então, voltando um pouco à nossa discussão inicial, estamos trazendo aqui elementos culturais diversos e fazendo toda essa mistura e transformando aquilo que poderia ser conhecimento importado, entre aspas, né, com conhecimentos da região. Então, dessa mistura sai esse tipo de trabalhos. E eu acho que esse tipo de trabalho deve ser feito também na escola, né? Tomando elementos que trazem os alunos para a sala de aula e os elementos que o professor leva para a sala de aula. E dialogar com esses elementos culturais na mesma base, né? Na mesma altura, não fazendo aquele elemento da música popular menos do que elementos da música chamada erudita, né? Não fazendo do conhecimento do aluno menos daquilo que o professor conhece, né, e pratica. Então, esse trabalhar no mesmo nível de os conhecimentos é que faz com que a gente possa dialogar entre música e educação. Eu não sei quantos minutos ficam para nós agora, Matheus. Professor, acho que logo ele vai acusar que ainda vão restar uns 10, acredito. 10 minutos. Um pouquinho mais de 10. Assim, rapidamente, eu sei que vocês devem ter uma série de questões para levantar, para perguntar, e eu gosto de dialogar, não sei como é que a gente poderia fazer, Matheus. Tens alguma ideia? O Solo, o Márcio? De repente o pessoal pode ir no modo raiz, levanta o dedinho tá. E fala. Quem é que gostaria de levantar alguma dessas questões? Aqui, ó, nós temos gente de vários estados aqui, assim como de várias universidades, né? A Ana Flávia, que eu estou vendo ali, que é da Federal de Goiás, né? Já fazia parte. Olha o Elvis aí, que é o nosso aluno aqui de Santa Maria, né? E o pessoal, o Dimas, o Márcio lá de Goiás, também o Vandilson, que é da Bahia. Então, gente, vamos ver o que vocês gostariam de discutir agora nesses minutos restantes. Sim, fazemos a foto. O Matheus não me deixa esquecer da fotinho lá. Quem sabe a gente faz agora já, antes que estoure o tempo, então, a gente pode esquecer. Agora. Tá, tudo bem. Todo mundo abre a câmera, então. Vamos fazer a fotinho. Atenção. Estava. Eu não tenho todos aqui na... olha o professor Sandro. Aí. 1, 2, 3 e X. Aí, tá registrado. Tá bom. Tá todo mundo na foto, então. Eu acho que assim é importante que o professor Sandro, o Solo, que possam dar a sua impressão, o Márcio, eu acho que sim, o Márcio que também está por aí, porque eles são assim, têm conhecimento de outras áreas das quais eu ando um pouco mais afastado, né? A Dida quer fazer alguma pergunta? Dida, Luísa? Gabriel? Quem é que vai, gente? João Pedro? Solo, vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Tudo bem? É o Dimas. Vamos lá, Dimas. Em relação a essa estética do frio, não sei se o senhor me ouve bem, em relação à estética do frio e essa chamada cultura de fronteira, o que é que o senhor acha que rege a estética da música gaúcha? Teu questionamento é basicamente sobre se existiria um estilo de música gaúcha. É assim? Isso, pode ser. Tá. Realmente tem alguns autores que falam que isso é real, não é? Que tem uma estética gaúcha, que tem um estilo de compor gaúcho. E eu acho que sim. Por quê? Porque, por exemplo, eu trabalho muito com a milonga,
né? Que pode ser em diferentes andamentos, mas que o elemento principal da milonga se mantém, mesmo mudando de andamentos. Se nós temos o mesmo ritmo, a melodia vai se sujeitar a esse ritmo. Então, aí são dois elementos bem importantes que vão determinar um estilo diferente de compor, né? O que acontece? Como nós somos, assim, receptivos a outras culturas, nós acabamos trazendo elementos dessas outras culturas. E esses elementos de outras culturas podem nos dar a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com o improviso, que vocês ouviram aí no quilômetro 11, né? Que nos diz assim, nos remete muito levemente, mas remete sim a um jazz ou a uma bossa nova, pela harmonia que se faz. Então, isso aí descaracterizaria a música gaúcha? Acho que não, ainda não. Por quê? Porque nós mantemos o ritmo e mantemos a melodia. Esse improviso trabalha, digamos assim, ao redor desses dois outros elementos. E esse trabalhar com elementos heterogêneos é o que vai fazer a música diferente. Porque aí se apresenta aquela questão, como nós temos tantos festivais de música nativista, o que acaba acontecendo e o que acabou acontecendo foram que 76 festivais, número que eu já repito agora, acabaram repetindo também, muitas vezes, a mesma melodia, o mesmo ritmo. Tá? Não é plágio, mas é muito, muito similar uma composição à outra. Não acrescenta nada, não chama a atenção, não apresenta novos elementos. Tá? Não desestabiliza o ouvido do público. Né? E isso aí não chama atenção, voltando para a educação, não chama atenção do nosso aluno. E fazer sempre a mesma coisa, repetir sempre da mesma maneira, então aí nós caímos na mesmice das coisas, né? Isso aí não é atrativo para ninguém. E nosso aluno vai procurar em outros gêneros musicais e vai sair para procurar outros elementos e quem sabe que não são tão afirmativos da identidade aqui do Sul. Por isso que eu acho que sim, como levantou bem o Dimas, nós temos uma forma de compor no Sul. Alguns, sim, aderem a essa estética do frio, né? Outros nem tanto, trabalham, sim, mas com alguns elementos da estética do frio. O que é a estética do frio, o Igor poderia nos esclarecer muito mais do que eu. Mas, assim, numa frase, tomar esses mesmos elementos que, nesse corredor que tem entre o Rio Grande do Sul, até algumas regiões de Santa Catarina e do Paraná, Rio Grande do Sul, Uruguai, e alguma região da Argentina, não toda a Argentina, se transforma desculpem, não é transforma, trabalham os mesmos elementos musicais. Né? Trabalha os mesmos elementos culturais. É isso que importa. Por quê? Porque significa esse tipo de pessoas. Tem uma passagem do Vitor Ramil, que ele fala que estava no Rio de Janeiro, o Igor pode me ajudar nisso aí, e viu isso era mês de julho, agosto, por aí, e viu algumas cenas de carnaval. E julho, agosto, no Rio de Janeiro, seguramente em época de calor lá. E aí ele pensou, no Rio Grande do Sul, naquele momento, a temperatura estava abaixo de 10 graus. Então, o carnaval nosso aqui, muitas vezes, é um carnaval do frio. Por isso que é a estética do frio, né? E volto a repetir a vocês, é muito mais fácil a gente
falar nos mesmos elementos culturais com um argentino da província de Misiones ou de Corrientes, ou mesmo de Córdoba, Santa Fé, ou alguns departamentos do Uruguai, se bem que o Uruguai é bem pequeno, do que falar com o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, né, do Pará. Então, esse tipo de elementos que nós trabalhamos sempre. E por isso que eu posso dizer a vocês, afirmar, ao menos como hipótese, que realmente nós temos uma estética diferenciada aqui no sul de Compor. Mas antes de mais nada, eu lembrei agora que um dos desafios que o Solon lançou para que a gente pudesse discutir nesse momento e que eu estava deixando de lado, é como o piano ou o teclado funciona na música gaúcha. Há alguns anos atrás, eu lembro que existiam 3 pianistas na música gaúcha. 4 minutos nós vamos ter que correr um pouco, para contar uma história bem breve. Esses 3 pianistas eram o Cid Guez, lá de Uruguaiana, o Geraldo Flack, de Porto Alegre, e eu. Tá? E quando nós subíamos um palco para tocar piano, sempre era um problema. O piano desafinado, o piano que não faltava teclas, etc, etc. Eu cheguei para tocar uma música na Califórnia de 1981, 11ª Califórnia, e tinha chovido. A Califórnia se fazia naquele momento no Parque de Exposições de Uruguaiana. E a chuva foi tal violenta que destruiu o palco. E o piano que estava no palco recebeu água assim, centos de litros de água em cima. Quando eu cheguei para tocar, o piano não prestava mais, não tinha como afinar naquele dia. Nós colocamos para a organização, o presidente era o Colmar Duarte, colocamos para a organização, olha, o único jeito de apresentar a música é conseguir colocar um teclado. Ah, não, mas teclado, sabe como é que é? O pessoal da música tradicional não aceita teclado no palco de música gaúcha. Bom, então a música não vai ser apresentada, disse o autor, o Vinícius Pitágoras Gomes. Eu sei que no final autorizaram a sair, a introduzir um teclado na música. Saímos à procura de um teclado, porque nós não tínhamos teclado naquele momento, lá em Uruguaiana, e o Cid Guez, esse mesmo pianista, nos emprestou um tecladinho, que, olha, parecia mais um teclado de brinquedo do que um teclado para ser levado ao palco. Não consegui passar o som, você, quem sabe, quem é músico, sabe o que é não passar som antes da apresentação. O teclado funcionava só com pilha. Não tinha como ligar. Olha, gente, mais problemas que isso não poderiam ter acontecido. A minha passagem de som foi assim, cheguei na mesa que estava sonorizando, que era a Projeção, aqui de Santa Maria, e disse para o Paulo Coser, que era o operador, Paulinho, liga aí que eu quero ouvir. Não posso ligar agora porque está passando um outro grupo lá, o Ballet de Bransen, da Argentina, e o palco agora não pode ser mudado. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, só um minuto? Ih, meu Deus. Então termino rapidamente assim. Foi dessa forma que foi introduzido por primeira vez um teclado no palco da Califórnia. Tá? Por quê? Porque não tinha piano para ser usado. Então as coisas também na música se dão por pura e exclusiva casualidade, gente. Não tem outro jeito. Vamos ter que marcar uma segunda edição? Sim, eu acho que sim. Ficou muita coisa para ser discutida. Eu acho que poderíamos fazer daquela outra forma que a gente fazia antes, no Meet, né? Com algumas outras dificuldades técnicas, mas que nos dá um pouco mais de tempo. Finalmente, eu quero agradecer a vocês todos a presença, certo? E dizer para vocês que marcamos para hoje, porque quarta-feira eu vou fazer uma cirurgia para ver se essa minha mão volta a funcionar aí como é devido. Agradeço a vocês muito mesmo, essa força, e até a próxima, tá bom? Tchau a todos,
E nós vemos em breve, tá bom? Boa cirurgia. Tudo Obrigado. Sucesso, prof. Sucesso. Obrigado. Tá certo. Obrigado. Sucesso!